Bom, enquanto ele vai decidindo gravar, eu tenho algum... Bom dia a todos. Meu nome é Ângela Amorim de Araújo, de Lorenzo Florencio e a professora Betânia, que é a coordenadora do curso técnico de enfermagem. Nós dividimos a disciplina de enfermagem, de supervisionado 2, enfermagem em emergência e enfermagem em UTI. Hoje nós daremos início à disciplina e ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós concluímos uma turma ontem e hoje nós daremos início a essa turma do período 2019.1. Como é que vai funcionar a disciplina? Nós estaremos alternando com a disciplina teórica de cirúrgica e o que vai acontecer é que eu vou deixar o cronograma para vocês no SIGA-A, para que vocês saibam os dias e os assuntos, quais serão os temas discutidos, porém, nem todas as aulas com vocês serão síncronas, como eu estou fazendo aqui. Algumas aulas ficarão gravadas com o material e nós não teremos uma única prova. Todas as disciplinas, elas vão ter atividades que elas poderão ser subjetivas, objetivas ou dissertativas. Então, a partir disso, todos os alunos eles vão encontrar lá no SIGA-A quanto é que vale aquela atividade. Então, se todos fizerem todas as atividades e estiverem corretas, elas têm uma pontuação total de 10. Nós damos um prazo longo para que a gente possa fechar as notas equivalentes a esse período, e qualquer aluno que tiver algum grau de dificuldade de acesso ou de dúvidas, ele pode localizar o professor. No cronograma, ele tem a equivalência do professor em relação ao tema. Então, a gente está à disposição, todas as vezes que o aluno precisar. A gente sempre traz a recomendação para alguns horários, né? Existem reuniões também no período da tarde, no final da noite, então, deixem os recados ou o que for necessário, para que a gente possa realmente dirimir toda e qualquer dúvida. Nós ainda não temos data para o estágio. A disciplina de emergência, ela tem 13 aulas, então são 13 assuntos que vocês irão ver. Nem sempre os professores vão fazer aula síncrona, novamente falando, tá certo? Algumas aulas já vão estar gravadas com os assuntos que são necessários, os assuntos mais complexos que vocês tiverem dúvida ou algum tipo de solicitação, vocês podem entrar em contato com os docentes, tanto eu quanto a professora Márcia, quanto a professora Betânia, a gente está à disposição para tirar ou esclarecer qualquer método, qualquer técnica. É um pouco diferente, porque a maioria dos docentes, eles acabam utilizando aulas síncronas, e a gente sabe que, no caso, por exemplo, que você bem citou da Luciana, ela trabalha em um hospital, mas a gente também precisa deixar acessível a todas as pessoas que podem ter problema com horário, com problema de saúde, eles também podem ter dificuldade de acesso. Eu, por exemplo, teve um dia que passei a aula, mas essa aula, na verdade, ela acabou não conseguindo ser espelhada. Então, quer dizer, as aulas, elas podem durar de 2 até 4 horas. Essa aula de hoje, ela é aula um pouquinho maior, mas ela vai ficar gravada para que todos tenham acesso e possam rever as aulas, assim como o conteúdo programático, ok? Vocês querem tirar mais alguma dúvida que eu possa esclarecer nesse momento? Professora, Pois está não. me ouvindo? Sim, sim. Eu não tenho uma dúvida que a senhora pode tirar ou as representantes. No caso, como a gente vai ver UTI em emergência, a gente não vai pagar a disciplina de UTI na disciplina, assim, no curso, no caso, sabe dizer? Porque, assim, até então, eu tinha falado com a coordenadora do curso, ela disse que teria essa última disciplina, que seria UTI. Aí, como a senhora falou que vai ter UTI nessa disciplina, eu fiquei na dúvida. É porque o nome da disciplina, ela é enfermagem em emergência e UTI. Aí, na verdade, acabam sendo as duas juntas, mas primeiro, como a gente precisou dividir com a professora de cirúrgica a disciplina, né, que é a professora Ana e a professora Fernanda, então são dias alternados entre um e outro, e depois a outra disciplina, que ela é muito maior, são 25 dias,
então a gente vai estar sozinha executando essas outras atividades de terapia intensiva. Porque como a carga horária em relação ao número de aulas, temos dividir para intercalar, o que a gente tem, na verdade, o desejo é de que vocês vejam posteriormente terapia intensiva, tá certo? Mas ela vai ser, sim, apresentada e ofertada a vocês. É porque o que a gente sempre espera, né, tá todo mundo esperando, é que a vacina e os estágios, eles possam ser liberados com segurança para todos os alunos. Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada a você, viu, Jéssica? Bom, qualquer esclarecimento que vocês me ficarem à vontade, vocês podem também colocar no privado, tá certo? Não tem problema nenhum. Hoje vai estar sendo apresentado a disciplina sobre o tema de rede de atenção às urgências e emergências. A atividade no SIGA-A, ela vai ter a pontuação de 1,5. No dia 6, nós vamos ter acolhimento com classificação de risco nos serviços de emergência, que é com a professora Betânia. No dia 11, transporte extra e intra-hospitalar terrestre e aéreo, que é com a professora Márcia e comigo. Cinemática do trauma e avaliação primária e secundária, no dia 13/5, vai ser comigo. Dia 17/5, emergências clínicas, choque doutorácica, vai ser com a professora Betânia. Dia 19, emergências clínicas, acidente vascular, cerebral, encefálico e asma, com a professora Márcia. Dia 25, emergências clínicas, afogamento e queimadura, vai ser comigo. E aí é quando a gente fecha as notas para computar os 10 pontos. Então, se todo mundo executar essas atividades até o dia 25, começando o dia 5, então tem sua pontuação. É quando, na verdade, a gente fecha. Nós vamos deixar também vídeos de atividades práticas que nós vamos executar lá no laboratório, como alguns professores também têm filmado, a gente tem feito essa filmagem lá. Dia 27 vai ser emergência traumática, trauma músculo-esquelético e trauma pediátrico, vai ser a professora Betânia. Dia 1/6, emergências traumáticas, trauma de tórax, trauma no idoso, a professora Márcia. Dia 3/6 de junho já, emergência traumática, raque medular e trauma de crânio, vai ser comigo. Dia 8/6, emergências traumáticas, trauma na gestante e trauma de abdômen, com a professora Betânia. Dia 10/6, aula prática de reanimação cardiopulmonar e fechamento do exercício da segunda etapa. Dia 10/6, a gente também pode fazer uma reposição, caso tenha algum problema com alguém que, até esse momento do dia 27 até o dia 10/6, teve dificuldade. E dia 15/6 vai ser a última avaliação que a gente deixa no SIGA-A com a professora Márcia. Eu vou colocar o cronograma para vocês também no SIGA-A, tá certo? Para que vocês saibam quem é que vai ministrar. E também todas essas atividades, elas terão atividade filmada e prática, para que vocês fixem ainda mais o conteúdo, até estar liberado para ser utilizado o laboratório de técnicas em enfermagem. Quando, né, a universidade liberar o laboratório e a gente puder fazer as atividades, a gente informa aqui e divide os grupos, tá certo? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre algum assunto? Ou eu posso dar continuidade e apresentar a aula? Bom, então vou estar mostrando a aula. Agora são 8h24. Nós vamos dar início à disciplina. Joia, Jéssica. Vou só espelhar aqui a aula sobre a rede de atenção às urgências e emergências. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela. Tá dando para ver direitinho? Tá sim, professora. Só não tá em tela cheia.
Meu Deus, de novo esse problema. Mas vocês conseguem ver, vai ser mais importante eu falar do que propriamente não tem muita imagem, tá certo, gente? Dá para ver. Tá bom. Eu vou deixar essa aula em PDF lá, assim que concluir a aula. Hoje nós vamos primeiro aprender sobre a rede de atenção urgência e emergência. Inclusive, neste momento que nós estamos passando, é muito importante que vocês saibam quais são os procedimentos e como é que, na verdade, surgiu essa rede de atenção à urgência e emergência. É um procedimento que todos os profissionais da saúde precisam fazer, até porque, se vocês se tornarem gestores em alguma região, vocês precisam saber qual é o fluxo e quais são os trâmites para entender por que é que um paciente, ele não sai de casa direto para o hospital, ou em que momento que ele vai para o SAMU, em que momento que ele vai para a UPA, e em que circunstância que ele deve procurar atenção primária. O manual que eu deixei para vocês foi esse manual instrutivo de rede de atenção às urgências e emergências, lembrando que nós também, porque quem for fazer concurso público, habitualmente isso é sempre solicitado, em todos os rede de atenção às urgências e emergências, que faz parte também do SUS. Bom, então a gente lembra que essa rede de atenção às urgências e emergências, que ele é dado como RUI, ele foi publicado através de uma portaria de número 1600, e ela foi reformulada, baseada na Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências, que ela surgiu em 2003. Ela foi instituída com o seguinte objetivo, em julho de 2011, de pactuar, através das 3 esferas da gestão, uma organização da assistência que era feito através dos fluxos da atenção de urgência e emergência. Ele tem como principal objetivo, ele tentar pactuar e, através do modelo de atenção hegemônica, dimensionar o que era ofertado nos serviços. Talvez vocês não lembrem, mas nós tivemos a primeira unidade de pronto atendimento aqui no estado, em Santa Rita. Depois surgiram as da UPA Oceania, posteriormente surgiu as do Vale. Pois não, passou não. A senhora está passando os slides? Ai, meu Deus. Ou está parado no primeiro? Não está passando. Eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar para alguma de vocês, e vocês podem projetar, pode ser? Pode ser. Luiz, tu tá com... no computador? Pode mandar. Joia, obrigada, Luiz. Deixa eu localizar só Luiz aqui. Luiz. Sabe por quê? Porque senão vai atrasar bastante. E é importante que... Jesus, cadê Luiz? Luiz está comigo. Ai, Luiz, cadê eu achar Luiz que não está comigo? No grupo. Obrigada, já achei. Pronto, já achei Luiz. Isso que eu já mando para você a aula, para mim. Já vai chegar, viu? Pronto, aí a gente já resolve. Pronto. Obrigada, viu? Vamos ver se agora não tem problema para que a gente não interrompa essa atividade, porque realmente é mais teórica essa parte, infelizmente, né? Todo mundo precisa compreender, porque muitas vezes o SAMU não manda as recomendações quando precisam uma pessoa ir para a unidade de pronto atendimento, as que nós temos aqui. Joia, Luiz, obrigada, viu? Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa aqui? Joia, Luiz, muito obrigada, Luiz. Pronto, então foi essa parte que eu falei, né, que em julho de 2011 o Ministério da Saúde ele publicou uma portaria de número 1600,
que ela reformulou a política que foi criada em 2003, justamente com a criação do SAMUS, que existem aqui no país. E por que que existiu necessidade? Porque foi verificado que o SAMU sempre levava para os hospitais, só que não conseguia dar vazão. E as pessoas que o SAMU não atendiam, elas também iam para o hospital. Então, essa rede hospitalar, ela acabou ficando extrapolada. Foi a partir disso que eles começaram a criar outras unidades e fluxos para que os pacientes eles pudessem ter um atendimento não necessariamente só pelo SAMU, e que as pessoas pudessem ter um suporte em relação aos procedimentos que eram feitos em outros atendimentos. Porém, precisava lembrar que tinha que vir recurso da União, que é 50%, 25% do Estado e 25% do município. Alguns municípios, só citando o exemplo do SAMU, eles têm técnico e enfermeiro nas unidades do SAMU. E existem regiões que eles têm apenas enfermeiro, como aqui, né, no caso de João Pessoa, nas ambulâncias do SAMU. E aí o que é que acontece? É porque não vem recurso? Vem recurso, só que muitas vezes o município, ele não tem condições de gerenciar o salário para o técnico, para o enfermeiro. Então, muitas vezes, ou ele só deixa o técnico, ou ele só deixa o enfermeiro. Então, os que têm mais recursos, eles mantêm os dois profissionais, em algumas regiões aqui do nosso estado, e não dado suporte avançado, algumas vezes ele mantém o enfermeiro, o técnico e o médico. Então, vai depender muito do recurso que o município tem, porque o Estado, algumas vezes, ele repassa os 25%, e da União, ele sempre vem para o Estado, que é repassado para o município, ou deveria ser passado. O próximo, por favor, Luiz. Bom, então a gente lembra, né, que no nosso país, as mortes por causas externas, mesmo tendo casos, né, como na pandemia, eles ainda continuam tendo uma ênfase significativa. E agora as doenças cardiovasculares e cerebrais, elas alcançaram mais de 10% do que existia antes. Por quê? Porque mesmo a gente sabendo que nessa fase pré-pandemia, a violência, o trauma, era a segunda causa de óbito no gênero masculino, e a terceira no total, as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e cerebrais, elas têm uma relevância significativa. Então, como é que, na verdade, seria resolvida essa demanda do sistema? Então, por isso que ocorreu essa implantação dessa legislação nova da Resolução 1600, mas foi apenas em 2011. Próximo, por favor. Bom, nessa tabela, que é uma tabela até antiga, eles mostram alguns casos, né, em relação a causas externas, e ele mostra que a faixa etária, ela tem sido preponderante para que a gente consiga entender as primeiras causas em relação à mortalidade ou morbimortalidade. Então, menos de um ano, as infecções ou afecções perinatais, elas são muito mais incidentes nessa população. A partir de 1 a 4 anos de idade, os acidentes domésticos, os acidentes automobilísticos e ciclísticos, eles continuam sendo a principal causa de mortalidade nas crianças. E assim elas vão subindo significativamente até que na faixa dos 30 aos 39 anos, elas alcançam o seu pico. A partir disso, a primeira causa de mortalidade no país são as doenças crônicas, né? E isso faz com que a população, na verdade, tenha um outro direcionamento quando a gente fala de doenças. O SAMU, hoje em dia, ele atende muito maior o número de casos clínicos do que de trauma. Então, muitas políticas públicas, elas aconteceram para ajudar a reter o número de acidentes. Aqui em João Pessoa, a gente já sabe, 11 horas e 5 horas da tarde é onde tem o número maior de acidentes. É claro que na pandemia aumentou, porque o número de motociclistas e pessoas que fazem entrega, é claro que elas, no período do final da tarde, próximo ao almoço, elas aumentam o número de acidentes. Então, os últimos dados do SAMU, eles mostraram que os acidentes de moto, eles voltaram a ser uma das maiores causas de acidente aqui na nossa cidade. Uma outra vertente também é final de mês.
geralmente, quando as pessoas recebem o seu dinheiro, até o dia 10 do mês seguinte, isso tem um trabalho daqui, da professora Yolanda, que é do DENC, e também tem um trabalho no estado de São Paulo, do GRAU, que era um antigo resgate, que eles conseguiram observar que os acidentes por arma branca, arma de fogo e acidentes automobilísticos, assaltos, eles são mais comuns no final do mês, onde geralmente as pessoas conseguem colocar crédito no celular, gasolina no carro, na moto, e elas têm maior circulação por conta da quantidade de recursos. Próximo, por favor. Então, a gente lembra que nesses dados, né, os acidentes por moto, eles tornaram-se consideráveis. E eu acho que antes de acabar a pandemia, a gente vai observar que esse número também vai extrapolar. Muitas pessoas que antes não faziam entrega, por conta da perda de emprego, por conta de muitos dados, acentuou o número de pessoas era a Luciana, o número de pessoas. Alguém manda no privado dela para ela entrar de novo, para eu conversar com ela, por favor. Então, o que acontece é que os ocupantes de automóveis, que antes era um problema de saúde pública, eles acabaram fazendo um paralelo em relação às causas externas. Hoje a gente tem muito mais acidente de moto, justamente porque é uma alternativa de ganho para que as pessoas. E essa situação de urgência e emergência, ela precisava de uma assistência imediata. Então, para que eles pudessem ter uma promoção da saúde e ser atendido conforme era necessário. Porém, essa nova política, ela também incluiu doenças crônicas, reabilitação e cuidados paliativos. Cuidados paliativos, na verdade, antigamente a gente falava de paciente terminal, mas a gente não utiliza mais esse termo. O cuidado correto são cuidados paliativos. Inclusive vai ter, bom dia, Luciana, inclusive vai ter, a aula está sendo gravada, inclusive vai ter, a professora Márcia, ela vai falar sobre cuidados paliativos na emergência, porque muitos de vocês ou já tiveram ou conhecem familiares, ou têm familiares, de que ele, na verdade, ele está em uma situação de fase de neoplasia, ou ele tem uma doença crônica, que ele precisa de um auxílio. Então, essa política de emergência, ou da rede de urgência e emergência, ela vem com o principal objetivo de atender essa demanda, só que isso precisava estar descrito. Por exemplo, poucas pessoas sabem que o Hospital Laureano tem uma emergência, poucas pessoas sabem. Então, os pacientes que fazem tratamento de câncer lá, eles devem se dirigir quando tem algum grau de intercorrência, de espineia, porque tem algum câncer de pulmão, um sangramento que ele teve porque ele tem um câncer do aparelho digestório ou digestivo, trato alto, trato baixo. Então, tudo isso, na verdade, faz com que essa rede de atenção à urgência e emergência, ela não apenas tenha um desenho, mas ela tem um recurso, e que por isso que os pacientes precisam, através de cada município, compreender como é que funciona. Ele vai para lá, não é um favor que ele vai para lá, é porque realmente ele está direcionado, porque vem recurso, porque existe essa política que diz para onde vão os pacientes com doenças crônicas, para onde vão os pacientes com doenças cardiovasculares. Por exemplo, aqui na cidade de João Pessoa, se alguém precisar de atendimento para um hospital, nós não temos mais porta aberta do serviço público. Então, todo mundo precisa procurar a UPA. Depois que os pacientes vão para a UPA, eles são encaminhados ou para o Hospital Metropolitano, ou para o Hospital Universitário Nova Esperança, ou para o Hospital Dom Rodrigo. Esses são os 3 hospitais que recebem pacientes com doenças cardiocirculatórias, quer seja cerebral, ou que seja relacionado ao aparelho cardiovascular. Entretanto, se o paciente tem uma doença venosa, ele tem uma úlcera, ele tem um pé diabético e ele não está com Covid, então eles encaminham para o Hospital São Vicente. Se o paciente tem um problema clínico de asma, tem um tumor no pulmão, o Laureano muitas vezes não tem vaga, então ele vai para o Hospital São Luís, que fica ali em Jaguaribe, próximo ao centro administrativo.
Então, tudo isso é feito porque vem uma pactuação do governo com os municípios, e os municípios informam e recebem o recurso para determinar quais são os hospitais que vão receber dinheiro do município ou do estado, né? Vai depender, enfim, qual é a instituição, pacientes. Para isso, eles têm que ter esse delineamento. Próximo, por favor. Então, ela é muito complexa, porque a pessoa vai dizer, mas professora, a senhora está dizendo isso nessa aula, mas isso está escrito aonde? Onde é que está escrito de que eu posso procurar tal hospital? Porque quando eu chego lá, eles mandam voltar. Realmente é muito complexa essa rede. Essa rede, na verdade, ela é traçada dentro do município aqui, do estado, vai depender do hospital que ele está oferecendo, mas eles trabalham interligados, porque eles precisam atender as diferentes condições de urgências clínicas, cirúrgicas, de trauma e também de saúde mental. Muitas pessoas estão tendo surto psicótico. Então, para onde é que nós vamos encaminhar os pacientes, né? Alguém de vocês aqui, se conhecesse um vizinho, alguém que tivesse um surto psicótico, vocês saberiam para que local que ele poderia ser encaminhado? O trauminha. Ali atrás, né? Ali atrás do trauminha, né? Tá atrás ou é lateral, sei lá, nunca sei. Olha, lá é um dos locais, muito bem. Um outro local que atende às emergências, caso o SAMU possa levar, né, porque o SAMU, na verdade, se ele estiver muito agitado, o SAMU não pode ir sozinho. Ele tem que ir com policiamento, e ele vai ser algemado, vai ser sedado, porque o SAMU não pode mais algemar, nem fazer contenção em ninguém, por questão de legislação, o professor André vai falar nisso, e depois ele pode ser encaminhado para uma área que tem na Juliano Moreira, só para atender as emergências mentais, então, psiquiátricas em geral. Então, por isso que, na verdade, pode ser encaminhado para lá, né, que tem um número pequeno de leitos, por trás, o PASME, que é por trás, é como você disse, é na lateral ali por trás do trauminha, é o PASME, e a Juliano Moreira, são as duas salas de atendimento à emergência, mas realmente o mais preparado é a Juliano Moreira. Então, eles ligam para a central do SAMU, informam qual é o caso e de lá é encaminhado. Então, ele tem muitos pontos de atenção, alguns precisam de uma situação de emergência, o paciente precisa receber um medicamento, não dá para transferir uma pessoa que teve um surto, ou teve um problema grave psiquiátrico sem que ela receba uma medicação. Por isso que os dois, eles vão juntos atender essa ocorrência e vão ser encaminhados para o hospital. Eles precisam trabalhar de forma integrada, porque não adianta o SAMU medicar um paciente e o paciente vai em surto algemado, alguém tem que levar a algema de volta, né? E também o paciente não pode ser apenas algemado sem que tenha uma sedação para que ele também fique mais tranquilo naquela situação. Então, muitas são as doenças e agravos que eles precisam deixar descrito. Aqui em João Pessoa, né, nós temos uma central de regulação do município e do estado, vai depender muito da especialidade e vai depender muito do hospital, por exemplo, o Hospital Metropolitano. Se você está numa UPA, o pessoal tem que ligar para a UPA para solicitar ao estado a transferência para lá. Então, é uma parte burocrática que a gente começa a entender depois, principalmente depois dessa disciplina. Próximo, por favor. Então, a gente lembra que muitas vezes as redes de atenção, principalmente a atenção básica, elas precisam ter um acolhimento daquele paciente, daquela pessoa, e a gente sabe que os profissionais, além de receberem mal, eles estão mal preparados para atender o público. Algumas pessoas, elas são extremamente indelicadas e despreparadas para atender a população, elas não recebem o suficiente, então é mais fácil ficar por trás do vidro, não procure outro serviço, né? Eu mesmo passei por isso, fui levar minha secretária na UPA, da Oceania, e ela estava infartando, então a moça disse,
olha, aqui é só UPA Covid. Eu digo, mas ela está infartando, não tem como eu tirar ela daqui. Aí eu disse, você vai negar o atendimento a ela de emergência, né? Por lei, não pode se negar atendimento de emergência. Ela disse, olha, mas ela vai se contaminar com Covid. Eu disse, sim, mas ela vai ficar viva. Ela precisa realmente ser atendida e dar o primeiro atendimento e eu retiro ela daqui. Então, a gente sabe que esse tipo de acolhimento, ela não é promovido por todos os profissionais, por uma falta de informação. Legalmente, elas podem responder por isso, né, por omissão, e se alguém vai liberar, não pode ser realmente a equipe de enfermagem. Então, na parte da atenção básica, eles fizeram alguns documentos que eles pretendiam que fosse executado. Por exemplo, promoção e prevenção à saúde. A gente sabe que tem algumas campanhas, mas as campanhas mais fortes que existem no Brasil é sobre vacina. A gente não encontra, em momento nenhum, ou poucas vezes, as pessoas falando de alimentação e falando de atividade física. Fala que é para fazer. Mas como é que você, às vezes, tem uma dificuldade de se alimentar corretamente? Ou não tem recurso para comprar o que precisa? Como é que você vai dizer, olha, consuma só fruta e verdura, pão integral? É muito difícil falar isso para toda a população. Atividade física como prevenção. A gente sabe que só tem 12 profissionais de educação física nas praças públicas que têm os equipamentos que disseminam essas informações. Mas a maioria da população acaba não utilizando ou danifica. Então, fica muito complicado. Deveria realmente ter nutricionista nas unidades de atenção primária, para que elas pudessem trabalhar com a realidade da pessoa. Se a pessoa diz, olha, eu só tenho hoje arroz, feijão e talvez sardinha, ou hoje eu só tenho um inhame, hoje eu só tenho isso. Então, o que é que pode ser feito? É uma adaptação para o que as pessoas têm. Muitas vezes elas não têm. Quando ela fala de sala de estabilização, existem interiores aqui do estado que eu tive a oportunidade de conhecer, de que eles promovem treinamentos, e existe uma sala, quando não tem um hospital secundário ou terciário, quer dizer, hospitais que têm resolução para fazer cirurgia, tomógrafo, ressonância, tudo que é necessário. Então, essa sala de estabilização, ela surgiu para fazer o primeiro atendimento e estabilizar o paciente. Veio recurso para que ela surgisse, então os municípios receberam, alguns municípios receberam, e lá nessa sala de emergência que vai aparecer aí, a imagem do que é que, na verdade, contempla, ela ajudou. Força Nacional do SUS. Ela foi criada também, e quando nós temos alguns acidentes graves, né, como teve em Petrópolis, desabamento, e como teve também em Minas Gerais, aquela barragem, alguns profissionais, eles são procurados, né, técnicos e enfermeiros, têm experiência, para fazer um cadastro na Força Nacional do SUS, e eles participarem de grandes acidentes. Então, por exemplo, alguns acidentes, eles precisaram de profissionais que tinham experiência em emergência, em resgate, da Boate Kiss, a Força Nacional de Saúde foi acionada, mas eles precisavam que a equipe de enfermagem, técnicos e enfermeiros, tivesse experiência em transporte aéreo e terapia intensiva. Então, quem no Brasil, eles sempre abrem, eu vou colocar, já que eu estou agora no grupo de vocês, quando precisar a Força Nacional, então você faz o cadastro e aguarda receber. Agora, para o norte, né, precisava de enfermeiros em terapia intensiva e técnicos com experiência em terapia intensiva. Então, eles foram para o norte do país, trabalhar nas UTIs de lá. Vai variar muito essa Força Nacional do SUS, de acordo com a especialidade de qualquer acidente de grande vulto ou necessidade. Quem paga é o governo, né, que precisa realmente executar essas atividades. O SAMU 192, que a maioria de vocês já conhece ou já precisou, é o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências. Ele foi implantado em 2003 e ele segue atendendo alguns protocolos que foram instituídos. As unidades de pronto atendimento, elas se propuseram a ser inseridas também em 2011
para atender a população com pequenos cortes, emergências, clínicas, pequenos traumas e atendimentos clínicos. A atenção hospitalar, que é o principal objetivo, para quando os pacientes não conseguem ou precisam de internação e vão para as UPAs, eles, enfim, são encaminhados para o hospital para o tratamento ou procedimento definitivo. E atenção domiciliar. Existem os ACS que eles visitam os domicílios, eles conseguem compilar quem são os pacientes que parte ou precisam fazer parte do hiperdia, do tratamento para diabetes, e acompanhado de outras doenças ou acompanhamento do pré-natal, acompanhado de outros profissionais sempre que necessário. Luiz, tu passa o próximo. Gente, eu sei que é cansativo essa primeira parte, viu, mas não tem jeito. Quando a gente fala de rede de urgência e emergência, a gente lembra, né, como apresentava aquele diapositivo anterior, vigilância em saúde, tem muitos técnicos que eles acabam fazendo alguns pós-técnicos que existem em epidemiologia, certo? Alguns de vocês gostam de trabalhar com epidemiologia, outros não gostam, mas é uma área também bem interessante, né, sobre vigilância em saúde, que trabalha com essa parte de epidemiologia, coleta de dados, para que possam, enfim, discutir sobre promoção e prevenção em saúde. A atenção básica, que vocês veem em saúde coletiva exatamente como funciona, né, a professora Márcia Rio, para dentro das comunidades, para vocês verificarem como é o trabalho, as salas de vacina, os cartões que vocês precisam deixar em ordem, e nós temos, aqui em João Pessoa, apenas uma atenção USB, atenção unidade de atenção primária, que ela tem uma sala de emergência, lá em Mandacaru. É a única que tem um desfibrilador. Inclusive, no período que eu trabalhei no SAMU, um dos meninos foi fazer treinamento lá. Mas o objetivo, há mais de 10 anos, é de que todas as unidades de atenção primária, elas tenham uma sala de emergência também. Porque até chegar um paciente infartado, hipertenso ou com algum problema na UPA, segura, faz o primeiro procedimento, e então o SAMU vem fazer a transferência. Próximo, por favor. Bom, aqui é só uma imagem, onde ela mostra, na verdade, a atenção domiciliar. Muitas vezes um ACS, ele consegue verificar que o paciente tem uma intercorrência. Esse paciente, então, ele pode ser levado, dependendo da urgência, para a sala de estabilização ou para a unidade de pronto atendimento. Aí você fala, mas qual é a diferença? Numa cidade pode ter uma sala de estabilização e uma UPA? Pode. Mas geralmente a gente encontra nos interiores, por exemplo, acho que foi Sousa que eu fui. Sousa é antes de Patos ou é o contrário? Ou é Patos é antes de Sousa? Eu agora não sei. Mas, enfim, ou foi Patos ou foi Sousa, que nós fomos fazer uma visita pelo Corém, no período que eu estava lá, e existiu unidade de estabilização, um hospital com unidade de estabilização para um hospital pediátrico. Então, ele era distante do hospital, e o hospital maior, né, acho que foi em Sousa, e o hospital maior, ele era um hospital primário, ele não tinha tomografia, né, não tinha outros, mas ele fazia o primeiro atendimento, pequenas cirurgias. E tinha essa sala de estabilização com recursos para atendimento em pediatria. Tinha unidade de atenção básica? Tinha, mas muitas vezes elas são bem distantes e nem todos têm acesso, porque não tem médico, às vezes não tem um enfermeiro. E uma coisa muito boa que aconteceu, a central de regulação. A maioria dos municípios do país, eles têm uma central de regulação e tem um ponto de atendimento para a população. E isso ajudou a diminuir a taxa de morbimortalidade. Fazer com que esses pacientes fossem atendidos, tivesse as primeiras intervenções feitas para reduzir o risco de morte. E hospital geral. A gente sabe que o hospital de trauma, que é onde a gente faz estágio, né? Fazia estágio, espero que a gente volte, se Deus quiser, é nossa casa. Há 16 anos que eu levo o aluno para lá, e tem uma coisa bastante interessante no hospital de trauma, né? Nós conseguimos acompanhar tudo, ele recebe pacientes de toda a região aqui, quer seja terrestre,
quer seja pelo ar, porque também a aeronave desce lá para deixar paciente. Então, a gente recebe paciente tanto vindo de aeronave, quanto vindo de ambulância, carro próprio, e é muito importante que a gente reconheça o porquê que ele veio de helicóptero, de ambulância, ou veio de uma atenção básica com aquelas ambulâncias do município. Próximo, por favor. Gente, tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu posso continuar. Se quiser, pode deixar no chat. Pois não, Joyce. Sala de estabilização, eu nunca ouvi falar. Eu vou mostrar uma foto, tá? Essa sala de estabilização é uma maca, Joyce, onde nessa maca tem monitor cardíaco, carro de parada, todos os materiais de consumo e materiais permanentes para poder receber uma emergência quando ela chegar. Essa coisa linda. Acho que é alguém de Ana. Eita, Ana, estão fazendo a festa aí. É a filhinha de Ana Ruth. Eu estou vendo. Bom, então, essa sala de estabilização veio o recurso para que fosse comprado ambu, respirador, monitor cardíaco, carro de parada, todo o material para que ela pudesse, na verdade, atender sem ser dentro de um hospital. Às vezes é uma unidade de atenção primária ou um hospital primário mais simples que tem apenas enfermarias clínicas para isso. Deixa eu desativar o som. Bom, então, Joyce, eu vou mostrar uma foto, tá? Para você verificar como que funciona. Então, a gente lembra que a política nacional de urgência e emergência, né, quando ela foi instituída, através da portaria. Ai, meu Deus. Manda um recado aí para a Ana, por gentileza, só para tirar o som. Então, essa Política Nacional de Promoção à Saúde, ela veio através de uma portaria número 687, que ela prioriza as ações estratégicas para redução de mortalidade, principalmente para os pacientes, né, que tinham também, utilizavam álcool e drogas, e eles acabavam se envolvendo em acidentes de trânsito, né. Então, existe uma política, periodicamente, o DETRAN, aqui de João Pessoa, ele promove, né, algumas ações de trânsito, como prevenção e a cultura da paz, mas realmente tem sido bastante difícil, né, as pessoas andam um pouco mais estressadas do que o normal, os acidentes de trânsito, até por conta de toda essa pandemia, tem deixado realmente um número maior de pessoas fora do eixo. O próximo, Luiz, por gentileza. Eu acho que vai aparecer, viu, Joyce? O que você estava comentando. Imagina, tudo bem, Ana. Faz parte, viu, Ana? A gente que tem filho pequeno, não se preocupe. O próximo, por favor, Luiz. Pode passar o próximo, Luiz, por gentileza. Bom, então, quando a gente fala da atenção básica, né, a gente lembra do acesso das pessoas, né, e de lá elas podem ser, ou deveriam ser encaminhados, caso elas tivessem um mal-estar súbito, ou algo, o SAMU, então, viria atender. Infelizmente, nós não conseguimos ter salas com material para atendimento à emergência na atenção básica. Como eu disse a vocês, só tem uma, né, já tivemos estágio e alunos que relataram que teve paciente que teve mal-estar, desconforto, e que por isso eles acabaram esperando o SAMU, ou quando melhoraram, foram encaminhados para lá. Para isso, quem trabalha na atenção primária, ela também precisa entender sobre avaliação de risco e vulnerabilidade. Próximo, por favor. Bom, então, como vocês conhecem, pode deixar aí mesmo, tá certo? Móvel de urgência e emergência, né? A atenção primária, vocês já conhecem bem o fluxo, a professora Márcia deixou bastante claro, mas ela também faz parte da rede de atenção à urgência e emergência, no sentido de que ela também pode e deve preparar os seus profissionais para trabalharem nos atendimentos à emergência. A gente sabe que poucos profissionais que atendem ou trabalham na atenção primária, eles têm bastante experiência para trabalhar com emergência.
mas eles atendem. Se tiver uma parada, uma intercorrência, uma anafilaxia, eles realmente devem estar preparados para atender. Entretanto, caso tenha alguma intercorrência na atenção primária, o SAMU, que é um componente da rede de urgência e emergência, né, ele tem como principal objetivo atender todas as naturezas dessas situações de vítimas acometidas por situações clínicas, cirúrgicas, a paciente teve alguma complicação, um sangramento, ou algo que possa estar associado, gineco-obstétrica. Bom, vai transportar o parto? Não, mas tem algumas distócias de parto. Nós tivemos em Cabedelo uma moça que acabou tendo filho sozinha, ela teve um sangramento grande, foi encontrado lá a criança, ainda estava com cordão, então ainda tem as complicações da exsanguínea, né? Se a criança fica mais alta ou mais baixo do que a mãe, sem fazer o clampeamento, pode ter algum tipo de problema. Os acidentes de trânsito são mais comuns, as psiquiátricas, entre outros. Então, eles são tripulados por profissionais que precisam ter realmente os treinamentos básicos e avançados, é recomendação, e o número, ele é feito através do 192. Existe uma portaria, né, que ela é normatizada, que é a 2048, que é a portaria ministerial, e ele teve um outro procedimento de normatização adicional, que foi essa portaria 1010, mas ele surgiu através da 48, da 2048, que foi criado em 2002 e que foi instituído em 2003. Próximo, por favor. Bom, então, o objetivo principal, transportar rápido, todo tipo de emergência, desde choque, produto perigoso, crise hipertensiva, transferência entre os hospitais. Hoje, o SAMU, ele tem 2 viaturas exclusivas para transportar pacientes de COVID, pacientes entubados, pacientes instáveis, mas que tenham condições de transferir com os pacientes entubados. Então, tem ambulâncias específicas para COVID, onde é informado, então vai, por exemplo, da UPA para o Clementino, da UPA para qualquer outro hospital, aquele hospital que fica ali próximo do Apvida, assim também, como próximo ao Shopping Tambiá, eles também recebem um hospital que ficou exclusivamente para isso. Próximo, por favor. Então, quem trabalha no SAMU, ele precisa realmente ter feito todos os cursos, porque a gente utiliza desde parto até intoxicações exógenas, tentativa de suicídio, ou suicídio, vítimas de afogamento, de trauma, tudo que você imaginar. Então, tem as unidades de suporte básico, que elas geralmente são tripuladas por 2 profissionais, mas poderia ser por 3, né? Aqui em João Pessoa é um enfermeiro e um condutor, mas existem regiões aqui que elas são acompanhadas por um técnico, um enfermeiro e um condutor. Próximo, por favor. E eles fazem intervenções básicas, que são acesso venoso, de acordo com a regulação da central, imobilização, eles dão início aos procedimentos e utilizam o desfibrilador no suporte básico, auxiliam em parto, são procedimentos que legalmente eles podem ser executados pelo técnico em auxílio ao enfermeiro ou sozinho, e o condutor se existir necessidade. Próximo, por favor. Gente, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Bom, então vou continuar. Eu fiquei devendo a Joyce aquela sala de estabilização, mas vai aparecer, tá, Joyce? Ok. Tá certo, professora. Tem a unidade de suporte avançado, onde, na verdade, são 3 profissionais, o médico, o enfermeiro e o condutor. Pode ter adicional também um técnico, vai depender muito do recurso. Então, lá são feitos procedimentos mais invasivos, pode ser feita uma drenagem torácica, ali são feitas infusões e utilização de drogas vasoativas, drogas para parada cardiorrespiratória e outros medicamentos para sanar as condições clínicas ou de trauma do paciente. Próximo, por favor.
Nós temos também o Acauã 1 e 2 aqui no nosso estado, né, que é a equipe de aeromédico. Alguns profissionais, eles tripulam. Hoje, o SAMU, quando tem ocorrência que precisa ir, um afogamento a um local muito distante, então ele solicita a aeronave, então vem um tripulante militar, um piloto e um copiloto, o médico e o enfermeiro do SAMU. Então eles passaram por um treinamento, tanto de abordagem da aeronave, como alguns têm um curso sobre fisiologia do voo, e aí eles encaminham o paciente para o hospital de trauma e nós recebemos esse paciente na aeronave. Próximo, por favor. Existe a ambulância, que aqui nós não temos, geralmente a região norte, né, os colegas, eles tripulam. Ela também conta com embarcação onde pode ter um auxiliar, um técnico de enfermagem, no caso, suporte básico de vida, e no avançado, médico e enfermeiro para fazer os procedimentos. Realmente, como a maioria das pessoas nessa região, elas já são habituadas a andar de barco, algumas pessoas, elas podem ficar um pouco enjoadas, né, tanto na aeronave quanto no barco, e isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Próximo, por favor. Ela também faz parte da rede de atenção de urgência e emergência. Bom, nós temos a motolância, que é diferente da moto-resgate. A moto-resgate é da equipe do Corpo de Bombeiros, eles um outro procedimento, eles não fazem intervenção, porque eles não são profissionais de saúde. A moto-resgate do bombeiro faz imobilização, atende casos clínicos de parada cardiorrespiratória, de acidente, dão os primeiros procedimentos. Já a motolância, ela geralmente é conduzida por um técnico ou por um enfermeiro, eles fazem um curso específico que é ofertado pela Honda, e qualquer pessoa que compra uma moto do tipo Honda, ela pode pedir para ser feito um cadastro e passar por um treinamento que é em Recife, aqui no centro de treinamento, para quem não sabia, tem direito, e eles fazem mais 2 outros cursos que são ofertados pelo Ministério da Saúde. Nós temos a boa sorte de ter 2 instrutores aqui, na cidade de João Pessoa, e esses 2 instrutores são muito competentes, que é Alisson e Ed Carlos, e agora Lucas também faz parte, então eles treinam os meninos periodicamente para que eles possam tripular. Antigamente eles só funcionavam e existia recurso até às 17 horas ou quando não estava chovendo, né? Até porque o risco é maior de acidentes e a visibilidade piora. Entretanto, o SAMU aqui de João Pessoa, ele decidiu inovar e eles agora estão deixando 2 motolances ali na divisa ali de Tambaú, para os atendimentos que forem necessários no período da noite. Então, essa é a diferença. Mas a moto-resgate não. A moto-resgate, ela continua até às 17 horas. Se estiver chovendo, o pessoal realmente não sai. Próximo, por favor. Bom, a diferença entre eles é que a unidade básica e a unidade avançada da ambulância, ela sai em 24 horas. A ambulância também sai no período da noite, em algumas regiões do norte. A moto não, porém a moto é mais rápida a chegada. Tem muitos relatos e filmagens dos meninos da moto. Eles já chegaram no distrito industrial de Águas Frias, ali para o distrito industrial, em 4 minutos, e conseguiram colocar um desfibrilador automático externo e o paciente acordar, sair bem. Então, a velocidade, a chegada na ocorrência, ela é acelerada pelas motos, e nós sabemos que período de pico maior aqui na nossa cidade fica bem pior com a ambulância, que algumas pessoas acabam não saindo da frente. Em relação ao veículo de intervenção rápida, ele é tripulado por um condutor, um médico e um enfermeiro. Ele é utilizado mais aqui na cidade, em São Paulo e em outros estados, em João Pessoa ainda não tem, mas nós chegamos a utilizar a ambulância do Corpo de Bombeiros, que tem um equipamento semelhante, mas depois foi desfeito esse vínculo, e geralmente vai um médico e um enfermeiro. Próximo, por favor. Bom, então as centrais de regulação que nós temos do SAMU são onde os radiooperadores e os técnicos auxiliares de regulação médica, eles ficam, eles recebem as ligações são chamadas, são gravadas, lembrando que todas as vezes que vocês presenciarem um acidente ou se envolver,
liguem para o SAMU, fica gravado que você solicitou ajuda, isso é muito importante. Se você estiver em algum local, é importante que ligue para o 192 e deixe documentado que foi solicitado, se eles vão demorar, se vão chegar rápido, se vão mandar uma moto, uma ambulância, o que quer que seja, é bem importante que fique documentado. É através dessa central do SAMU que eles vão determinar, de acordo com as informações, o que é que, na verdade, vai ser encaminhado. Se vai ser uma ambulância, uma moto, básico, avançado. Próximo, por favor. E para onde, após o atendimento, eles vão ser encaminhados. Então, está aqui o serviço, o SAMU, o daqui é um pouco menor, né, só tinham 4 cabines, e o restante com os TARGs, e quem fica lá dentro, na regulação, em alguns estados tem enfermeiro e o técnico, mas aqui, por enquanto, só tem o médico dentro das unidades, dentro das centrais de regulação. Próximo, por favor. Isso. Aqui são só alguns modelos que são mostrados. Próximo, por favor. Então, existe um cálculo no Ministério da Saúde que, para cada população, ele tem um número de unidades de atenção básica e avançada para encaminhar. Então, os municípios que têm igual ou superior a 500 mil habitantes, né, o SAMU já pode se constituir por lá, para fins de implantação, desde que os municípios atendam o seu entorno e tenham uma central de regulação que possa cobrir. Próximo, por favor. Então, aqui, na verdade, é só para vocês saberem os locais aqui, alguns outros locais eles surgiram, né? Nós temos, agora foi diminuir, são 3 macro-regiões, eram 5, essa daí tem 4, são 3 macro-regiões. Então, aí são todos os locais onde tem SAMU. Outras já surgiram após a colocação desse aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer em outros locais, é bem interessante, porque eles têm, próximo, por favor. Eu vou deixar isso para vocês, tá certo? Tem que existir uma base descentralizada, da população saiba, pode ter 1 ou 2, vai depender muito da população, do número de pessoas naquela região. Eles têm como principal objetivo, né, cobrir aquela densidade demográfica, fazer com que aquela região, ela não fique desguarnecida. Vem recurso para abrigo, né, que são esses locais, alimentação, deve existir conforto, ar-condicionado, camas, local para o radiooperador, enfim, tudo que for necessário. Próximo, por gentileza. E aí vem, que já se tinha me perguntado, que são as salas de estabilização. Então, são locais onde ele deve atender as necessidades de pacientes críticos, onde municípios de grandes distâncias, isolamentos geográficos, eles têm o que a gente chama de vazio assistencial. Então, quando tem um local distante, ou de difícil acesso, deve existir essa sala de estabilização. Porém, ela deve estar articulada com uma rede de atenção à urgência e emergência. Então, por exemplo, eu não conheço bem aqui as regiões, mas, por exemplo, tem uma cidade chamada Teixeira. Uma região mais próxima a Teixeira, que é uma serra, ali tem muito acidente na Serra de Teixeira. Então, o que é que acontece? Eles podem ter, né, se for um local mais distante ou em Teixeira, uma sala de estabilização. Próximo, por favor, para mostrar como é que é. Obrigada. Então, Joyce, é dessa maneira. Eles têm que ter foco para que eles possam fazer pequenas intervenções. Nós temos bomba de infusão, que são aquelas verdes penduradas ali no suporte de soro, monitor cardíaco, respirador, tem 2 desfibriladores, só precisa de 2, tem carro de parada, tem um armário com fraldas, seringas, material de consumo, equipo, gelco, scalp, tudo que você imaginar que possa auxiliar. Então, vem recurso para ser montada essa sala, igual que tem aqui, uma rede de gases medicinais, o ambu que está ali dentro do saco, né, pendurado, o carro de parada tem que estar todo paramentado com medicações, materiais para intubação, tudo que for necessário até o paciente estabilizar e ter condições de sair de lá. Você vê que tem uma pia, né, lá à esquerda, no final, perto de uma janela,
a área está toda fechada, muito provavelmente tem um ar-condicionado, mas é claro que deve ter um cobertor térmico. Então, o piso também é um piso diferenciado, tem entradas para tomadas, enfim. Então, isso é uma sala de estabilização. Claro que pode ter, ela pode ser maior, vai depender do recurso, ou ela pode ter só um leito. Nesse local que eu fui, eu tenho a impressão que foi em Souza, mas eu vou depois perguntar às meninas. Ou foi Princesa? Não, acho que foi Souza. Então, esse local daí, na verdade, ele tinha um leito só que era para criança. Mas era uma sala de estabilização. Eu tinha achado estranho que não tinha desfibrilador. Então, eles disseram, não, criança não fibila. Eu disse, não, criança tem a possibilidade, acima de 1 ano de idade, de ter uma interferência, né? E essa intercorrência pode precisar de desfibrilador e não tinha. Enfim, próximo, por favor, Luiz. Então, ela deve ter funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. Ela deve estar compatível com suas atividades, quer dizer, hoje nós temos, através da internet, cursos que são oferecidos pelo Ministério da Saúde, onde as pessoas podem fazer curso de suporte básico, avançado, sala de emergência, tudo que vocês imaginarem o pessoal pode fazer. Então, ela, na verdade, pode existir dentro de um hospital de pequeno porte, ou no máximo 30 leitos, ou fora da área de abrangência de UPA 24 horas. Ela pode ser dentro de uma unidade básica, de uma unidade mista, e os profissionais estarem treinados. Funcionamento com protocolo, deve estar tudo escrito, todos os profissionais treinados, e o gestor, ele deve ser o responsável pelos procedimentos administrativos. Próximo, por favor, Luiz. Gente, hoje é meio cansativo assim, mas não tem jeito, tá? Então, ele deve ter documentado que, mesmo que tenha uma sala de estabilização, vai ficar feito um acordo com o gestor do município, de quando esse paciente chega, ele não pode ficar lá sempre, até ele ficar bom. Ele deve sair o mais rápido possível e ser encaminhado para um outro hospital para ser dado continuidade ao seu tratamento, ao que aconteceu com esse paciente. Então, deve existir e estar documentado qual é o hospital de quando esse paciente está estabilizado e tem condições de transferência para onde ele vai. E que, de preferência, ele tenha pelo menos 50 leitos. Por isso que essas transferências, elas devem existir o mais rápido possível e não ser utilizado esse leito para manter até o paciente estar bem. Não pode. Eles têm que sair de lá o mais breve possível, assim que tiver condições, para que o tratamento definitivo seja ofertado. Próximo, por favor. Professora, licença, tenho uma dúvida. Quem é que determina que, tipo, em uma unidade básica de saúde tenha uma sala de estabilização? Por exemplo, os cidadãos podem ir atrás para ter no seu município, ou é determinado pelo governo? Como é que é? Na verdade, todo local... Tu volta aí, por favor, Luiz, para eu mostrar uma coisa, Ruth. Boa pergunta. Bom, os municípios com porte populacional menor que 50 mil habitantes, que pode ou não ter cobertura do SAMU e que garantam o transporte desse paciente, eles podem requerer. Existe o que eles chamam... Pronto, faz de conta que a sua cidade não tem... Eu vou dar um exemplo, tá certo, Ruth? Um exemplo só. Princesa Isabel. Eu não sei nem se tem, mas eu vou dar um exemplo de Princesa Isabel. Princesa Isabel, ela precisa transferir as pessoas para outro local e tem muito acidente naquela região. Fizeram uma estrada perigosa, então faz de conta que é uma cidade que tem menos de 50 mil habitantes, ela não tem SAMU próximo e ela só trabalha com atenção básica. Então, dentro desse local da atenção primária, eles podem requerer. Quem é que vai requerer? Existe o que a gente chama de orçamento participativo. A maioria das pessoas, elas não gostam ou elas não querem se envolver com política, mas as estradas e tudo que foi construído durante as gestões, existe uma discussão do orçamento participativo que todas as regiões têm, onde a população, sabendo dessa informação, ela pode requerer, junto às discussões do orçamento participativo, e verificar se existe a possibilidade, não apenas da colocação da sala de emergência, mas da contratação e dos recursos para manter esses profissionais. Então, primeiro vem a gestão, de entender que isso é necessário,
E a população, principalmente, ela pode requerer aos gestores isso, durante as discussões do orçamento participativo. Eu sei que muita gente não quer sair de casa, meu Deus, eu vou participar desse lenga-lenga, mas cada pessoa que deixa de participar das discussões dos orçamentos participativos que são discutidos, para onde vai o recurso do Estado, isso, na verdade, poderia ser aventado e, então, ser cobrado pela população. A maioria sabe? Não, a maioria não sabe. Ela fala, olha, a gente leva pouco tempo aqui em Santa Rita, tem um hospital, mas o pessoal já leva para lá. Só que não, a maioria das pessoas que têm um acidente em Bahia e Santa Rita, eles levam para a UPA de lá, e de lá eles regulam. Então, tem que realmente estar justificado demograficamente que aquela área, ela precisa ter. E também os profissionais. Se ele disser, olha, a gente pode até montar uma sala de emergência, já olha, tudo bem, uma sala de estabilização. Mas a gente não tem recurso para pagar os profissionais. Então, por isso que a gente não tem condições de abrir. Porque eles dão, na verdade, o recurso para a sala em si. Mas para pagar os profissionais, quem tem que arcar com isso é o município. Por isso, Ruth, boa pergunta sua, é que a maioria das pessoas, ou dos gestores, eles acabam não abrindo a quantidade necessária. Além do mais, existe a possibilidade do SAMU, ele não ter a capacidade de executar a quantidade de transferências, ou o local que vai receber ter vaga suficiente para aquela região. Então, tem muito desses problemas, viu? Mas foi boa a sua pergunta. Obrigada. Tá certo, obrigada pelo esclarecimento. Respondido, Ruth? Sim, professora, sim, sim. Próximo. Bom, as UPAs, né, elas têm complexidade intermediária, é bem para lembrar. Aqui em João Pessoa, quando a UPA dos bancários começou, assim como a UPA de Cruz das Armas, assim como a UPA do Valentina, eles tinham o objetivo de colocar um ortopedista de plantão, um clínico que já existe, né? Na verdade, são 3 clínicos de plantão e a equipe de enfermagem, com técnico, com enfermeiros, assistente social, psicóloga. Então, esse era o objetivo quando eles começaram. Eles têm que funcionar 24 horas por semana, eles compõem a rede de urgência e emergência, tem fluxo e tem pactuação de o que é que faz quando o paciente chega para lá, isso já está bem definido, eles têm obrigação de acolher o paciente. Nós temos um problema grave, né, que eu sei que algumas pessoas vão falar. A UPA do Valentina, especificamente, eu até conversei com o pessoal, porque a gente faz visita lá também, fazia, né? Eles diziam o seguinte, o senhor é de que bairro? Aí ele dizia assim, eu sou de Jaguaribe. Olha, a gente não pode atender o senhor aqui. A nossa área de cobertura, ela cobre o Conde, essa área toda aqui do Valentina, e a gente cobre algumas regiões próximas, um exemplo, né? Um exemplo só, tá certo? Até Mangabeira 8, um exemplo. Aí ele disse, não, mas eu sou de Jaguaribe, por que o senhor não foi para a UPA de Cruz das Armas, que é a mais próxima? Não, porque lá está lotado, e eu já fui lá, eles não conseguem resolver meu problema, eu vim para cá, que o pessoal disse que aqui resolve rápido, que tem ortopedista, que tem isso e aquilo. Então, muitas vezes, os profissionais recomendam que ele volte para fazer o atendimento no seu bairro. Por quê? Algumas UPAs aqui, eles atendem, eles são colocados em alguns bairros e regiões que já foram estudadas previamente para ele cobrir aquela área. Então, muitas pessoas que não conseguem atendimento na atenção básica, nos seus PSFs, eles vão para a UPA para conseguir uma receita, ou eles estão com mal-estar e o médico não foi, aquela atenção primária, a USB, ela está fechada. Então, o pessoal vai para a UPA. E agora, em tempo de Covid, triplicou. A média de atendimento anual é mais de 50 mil, e a UPA dos bancários, ela já está batendo o fluxo da UPA do Valentina. Eu não sei se vocês sabem, né, a gente faz estágio lá, fazia estágio lá na UPA dos bancários, que é em frente ao Shopping Sul, e realmente ninguém senta, porque a gente trabalha constantemente. Então, tem de tudo.
Quando a gente faz bastante medicação endovenosa, dor de cabeça, dor abdominal, coisas que poderiam ser resolvidas, mas que a maioria das pessoas não conseguiram resolver na atenção básica. Então, elas procuram a unidade de pronto atendimento, que, sem sombra de dúvida, ela chegou a ter um impacto muito positivo. Mas, alguns problemas não conseguem ser resolvidos lá. Próximo, por favor. É cansativo, viu, gente? Professora, Pois não, Vanessa? a senhora falou de algumas dores que as pessoas vão logo para a UPA. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, que eu sentia alguma dor, que eu ia para a atenção básica aqui próximo à minha casa, o que eu ouvi era assim: está sentindo dor, tem que ir para a unidade de pronto atendimento, porque dor não se resolve na atenção básica. Aí eu ficava confusa em relação a isso. Se for uma dor crônica, que é a atenção básica, é isso? Olha, Vanessa, boa pergunta sua, viu, Vanessa? Vanessa, o que é que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, se você... Vou dar um exemplo, tá? Você está com dor. Eu vou dar um exemplo só, tá certo? Você tem uma dor no pescoço que ele não passa nunca. Aí você vai na atenção primária, porque ela precisa te encaminhar para um neurologista ou um ortopedista. O encaminhamento só é feito na atenção primária. Agora, se é uma dor simples, eles vão de pirona. Porém, comprimido. Porém, você continua com essa dor, a dor você já tomou comprimido em casa, já tomou outro comprimido em casa, não resolveu, já tem 2 dias que você está assim, é menos, se a dor for aguda, encaminhe-se para a unidade de pronto atendimento, porque lá são feitos injetáveis. Comprimido, não. Então, por que a gente fala de dor crônica procurar atenção? Porque muitas vezes você precisa passar por um especialista para diagnosticar o porquê dessa sua dor, no pescoço, nas costas, no quadril, no punho, na cabeça. Se você já foi à atenção primária, aí ela fala, olha, é para ir para a UPA. Aí você fala, olha, mas eu já fui à UPA 4 vezes, o pessoal já me conhece, eu preciso que me encaminhe para algum profissional para que eu passe em consulta. Esse é o diferencial. Da UPA, se você foi lá 4 vezes, ele vai perguntar, ô Vanessa, você já veio essa semana aqui, 4 vezes a gente fez medicação na veia, e você não melhora. Você melhora e depois volta. Você precisa voltar ao seu PSF, lá perto, né, o que você vai, para que eles façam um encaminhamento para um profissional. Isso não acontece na UPA. Se você tiver com uma dor lacinante e que você não tenha nem condições de sair da UPA, então eles vão solicitar uma medicação mais forte. Se você não melhorar, então eles solicitam internação para ser averiguado que problema que você tem. Aí de lá você é transferido para um hospital através do SAMU. Então é dessa maneira que é para funcionar. Porque o pessoal diz, não resolve dor. Bom, se você foi PSF, eu não tenho comprimido, não tenho nada. Tem alguma medicação para fazer? Alguns PSFs eles dão, outros eles prescrevem. Mas se essa dor sua é recorrente, a atenção primária, ela deve fazer um documento para que você vá passar em uma consulta. Não sei se eu ajudei você, Vanessa. Sim, entendi. Pronto, porque quando nós estávamos lá, toda semana chegava uma paciente para querer receber uma medicação, que era um anti-inflamatório. Ela só queria um anti-inflamatório. Até que um dia o médico disse, não, eu não vou fazer anti-inflamatório na senhora, eu vou dar outra medicação. Ela disse, não quero. Eu só quero isso. Só isso que passa a minha dor. Aí foi uma discussão, uma gritaria lá. Enfim, a gente entendeu que ela não queria tratar o problema. Ela queria, na verdade, receber a medicação paliativa, ela se sentia bem, mas ela não conseguia entender que ela precisava ficar boa daquele problema para voltar a ter sua vida. Então, assim, aí a gente pediu para a assistente social e a psicóloga intervir para ajudar a mediar nessa situação, porque ela achou que ela ia na delegacia, porque ninguém queria que ela ficasse boa, que aquele dali
era uma distanásia, pronto, aí começou a confusão. Então, a gente verificou que tinha algum outro problema além da dor dela. Então, quando a gente não consegue resolver, a gente pede a ajuda de algum profissional, aí a assistente social conversou, a psicóloga foi lá, fez as intervenções, e, enfim, a gente conseguiu descobrir qual era o real problema, e aí ela não voltou mais. Bom, então, existem vários tipos de unidade de pronto atendimento. Professora, Oi, eu tenho pois uma não, dúvida. Ruth. Pois não, Ruth. É, a gente sabe que nessa pandemia, né, muitos, é, muitos locais ficaram destinados apenas para atendimento ao Covid. Mas assim, aqui, perto de onde eu moro e tal, em Tibiri, tem um UPA, e esse UPA só está atendendo Covid. Porém, se alguém chegar lá, tipo, por exemplo, infartando, ou com um problema também que precisa de um atendimento urgente, e eles negarem como proceder, entendeu? Certo. Ruth, a primeira coisa quando a gente chega nesse local, que a gente precisa realmente verificar, é de informar o profissional que essa pessoa, ela pode vir a falecer dentro da unidade se ela não for atendida. E a gente precisa realmente se cercar se aquele problema, ele é uma condição de agravo de verdade, né? Porque a pessoa que eu levei, ela acabou fazendo cirurgia cardíaca. Joia, tudo bem. Mas qualquer pessoa que tiver um quadro, principalmente você que é da área de saúde, que entende, dor no peito, pressão alta, tudo isso, se por um acaso ela disser, olha, nós não vamos atender de jeito nenhum, não adianta colocar aqui, vai ligar para o SAMU e vai fazer posteriormente o boletim de ocorrência. Não tem o que fazer. A equipe de enfermagem, ela não tem legalmente, né, pelo Conselho Regional, ela não tem o direito de mandar o paciente embora. Não pode. Quem pode liberar o paciente é o médico. Ele pode dizer, pode levar esse paciente embora. Se a colega disser, não, a gente não está atendendo, colega, olha, eu acho melhor você deixar o médico ver o paciente, porque senão você vai responder. A gente da enfermagem não pode liberar o paciente sem que um profissional veja e se responsabilize, porque se você bota no carro, o paciente morre, ficou o dito pelo não dito. Não tem documento, pode ser alegado que você levou o paciente, né, por conta própria, e como é que você vai provar? Então, realmente precisa que algum profissional, o médico especificamente, ele libere o paciente de lá. E ele não vai liberar o paciente, porque ele não vai se responsabilizar. Ele pode dizer que não vai ver o paciente, que vai ser pior ainda. Então, a gente recomenda que veja se o paciente realmente está grave, cheque pressão, que isso não tem problema nenhum, e que veja se o paciente tem sinais de agravo. Isso é muito importante, sabe, Ruth? A gente só consegue confirmar que o paciente está infartando, além dos sinais clínicos, com a avaliação e sabendo do interessante. Pois não, Jéssica? Obrigada, professora. Professora, eu também sou daqui de Tibiri e eu já fui para a UPA numa situação de, assim, de dois modos, né? Eu já fui numa situação de urgência e emergência e já fui numa situação que não era tão considerada urgência, mas que eu estava sentindo fortes dores e que parecia que eu ia morrer, digamos assim, aquelas dores que vêm e que a gente pensa que vai morrer, né? Do tanto que a dor é forte. E aí, ao chegar lá, a profissional nem sequer fez uma avaliação, não uma anamnese ou algo do tipo assim. Aí, assim, complementando essa pergunta de Ruth, a profissional ou qualquer pessoa que estiver ali na frente, ela pode dispensar, digamos assim, mesmo que aparentemente a pessoa não demonstre que é uma situação de urgência, emergência, porque era quando a senhora falou, né? Não, o profissional tem que verificar pelo menos a pressão. Na minha visão, eu achava que pelo menos, por mais que a pessoa chegasse aparentando alguma coisa ou não, eles teriam que fazer nessa verificação dos sinais vitais para depois julgar se é necessário dispensar ou não, digamos assim. E aí aconteceu das duas formas. Aí essa é a minha dúvida.
Eu entendi a pergunta, viu, Jéssica? O seu áudio parou, mas eu entendi. Deixa eu te responder. Legalmente, nenhum profissional da enfermagem pode liberar o paciente, mandar o paciente embora. Por isso que isso é feito verbalmente. Olha, você pode ir. Não. Tem que o paciente ser avaliado pelo profissional que pode liberar ele para casa, mandar procurar outro serviço. Por exemplo, se você fraturou o punho, aí lá não tem. É uma clínica que trata só oftalmologia, um exemplo, né? Aí eles, olha, nós podemos fazer um curativo, mas aqui não tem como se resolver. Aí você precisa ir procurar tal local. Mas legalmente, o profissional da enfermagem nem da recepção pode mandar embora. A pessoa pode dizer assim, olha, mas isso são ordens administrativas. Mas legalmente, ele não pode liberar paciente. Eu vou deixar a legislação todinha lá para vocês, tá certo? Para poder vocês darem uma lida nela completa, tanto a nossa resolução de enfermagem, quanto a do direito ao paciente. Professora, aí nesse caso, que eles dizem que foi ordem e tal, que ali só poderia ser atendido casos de Covid e tal, e realmente negligencia o atendimento, omite o atendimento, né? Aí, nesse caso, a gente espera que eles encaminhem ou tenham alguns respaldo para que a gente, tipo assim, não fique com aquela coisa, fica duas palavras, né? Tipo assim, a palavra da pessoa que disse que não ia atender, que não ia prestar atendimento, e a sua de paciente. Aí, nesse caso, a pessoa fica lá esperando a ambulância, ou a pessoa, como é que faz? Grava um vídeo, ou faz o quê? Para, tipo assim, aqui eu tenho prova de que me negaram o atendimento, entendeu? Tem que ir na delegacia, Ruth, fazer um boletim de preservação de direito ou um boletim de ocorrência que foi negado o atendimento. Então, realmente, se você estiver sozinha com a pessoa, pode ir na delegacia com a pessoa mesmo, ou se tiver com uma outra pessoa, alguém vai fazer o boletim de ocorrência e leva para o local. Mas sempre uma boa conversa resolve. Porque realmente a gente precisa lembrar a pessoa que ela não pode liberar o paciente, que são ordens a pessoa venha a falecer. Agora você tem certeza que a pessoa realmente está grave o suficiente, né? E que ela concorda em não ser colocada em risco. Então, que ela concorda em entrar numa área COVID. Por isso que é muito importante saber quais são os locais que estão atendendo, para também não existir essa possibilidade de contaminar a pessoa, né? Existe um local, nós recebemos uma denúncia, que a pessoa disse, olha, eu vou atender, mas possa ser que você saia daqui com COVID. Tem até isso, né? Então, tudo isso tem que estar realmente bem documentado, o nome dos profissionais, para que realmente isso seja esclarecido através de um boletim de ocorrência. Mas a gente sempre conversa e consegue sensibilizar os profissionais. Mas eu vou deixar para vocês a legislação lá, tá certo? Certo, obrigada. Professora, deixa eu só tirar uma dúvida com a senhora. Pois não, Ana. A respeito dos PS, do UBS, Atenção Básica de Saúde, em meio à pandemia que a gente está, a senhora sabe que ficou muito restrito para ter pré-natal nesses locais para gestante. Aí, como é que fica a situação? Porque eu fui no meu PSR está sem enfermeira. E só está a médica já é de risco. Aí, tem outros locais que a gente pode pedir encaminhamento para iniciar o pré-natal? Geralmente, viu, Ana, se não for de risco, que é no HU, as unidades de atenção básica, elas podem ser feitas pelo próprio enfermeiro. Depois, se você quiser me mandar no privado, eu posso te mandar a lista dos locais, tá certo, Ana? Viu? Para poder ficar, para você saber qual é a perto do seu bairro que está atendendo, eu mando para você, tá bom? Ok, professora, tá, obrigada. Nada. Bom, a UPA 24 horas, a gente lembra que essa portaria número 10, ela lembra que elas são constituídas de investimento geral, os portes das ampliadas, elas utilizam também município ou estado, né? A UPA de Santa Rita é estado, e essas outras UPAs, elas são do município, aqui dentro de João Pessoa.
Então, elas têm administrações distintas, não tem, por enquanto, né, mais nenhuma proposta de aumento, mas a gente espera que apenas a UPA do Valentina, Cruz das Armas, a UPA de Manaíra, tem a de Santa Rita, e tinha de Bahia, se não me engano, elas possam realmente aumentar para que mais profissionais e pessoas possam ser atendidos. Próximo, por favor. Aqui é uma das UPAs, né, que a gente chama que é a Cléo Pires de Sá, Célio Pires de Sá, que é a UPA do Valentina, próximo, que a gente faz visita técnica lá. Ela é maravilhosa, ela fica no ponto final do ônibus do Valentina. Próximo, Luiz. Existem os portes das UPAs. O porte 1, ela atende com 7 leitos mínimos, né, de área vermelha ou amarela, e 2 leitos na sala de emergência. Ela tem cobertura para 50 a 100 mil. O porte 2, de 100 mil a 200 mil habitantes, eles podem ter 11 leitos de observação e 3 na sala de emergência. O porte 3, de 200 a 300 mil habitantes, 15 leitos e 4 leitos da sala de emergência. Porém, alguém vai perguntar assim, olha, nós temos mais de 1 milhão de habitantes. Por que essas UPAs não aumentam? Porque tem que vir um recurso e tem que justificar o número de atendimentos em relação à regularidade. Mas o maior problema é o pagamento dos profissionais, porque eles querem ampliar, mas para ampliar e aumentar o trabalho para os profissionais, com o mesmo número de pessoas, realmente não tem condições. Tem que estar tudo correlacionado. Próximo, por favor, Luiz. Então, nas UPAs, elas podem ter, dentro da UPA, pode ter um pronto atendimento, pronto-socorro especializado, pronto-socorro geral, e também ele pode estar próximo a uma unidade mista e policlínica. Então, tudo isso pode fazer parte de uma UPA, quando ela torna-se ampliada. Só que a maioria não quer ter policlínica, nem unidade mista, porque tem que realmente atender o número de pessoas, e quando o médico não atende, manda para lá para a UPA. E em Pernambuco tem muito mais dessas unidades, né, de UPA ampliada, que pode ter porte 4 ou 5, do que as que nós temos. Aqui em João Pessoa, nós só temos até o porte 3. Próximo, por favor, Luiz. Então, a gente lembra que dentro do hospital deve existir hospitais com porta de urgência e emergência. Nós praticamente não temos. Antigamente, nós tínhamos o Hospital do Valentina, que era um hospital que era maternidade, que era porta de emergência, foi fechado. Hoje é o Hospital Infantil do Valentina. Ele não trabalha com emergência, ele tem realmente uma porta de entrada, mas ele trabalha por regulação. Nós tínhamos o Santa Isabel, que era porta de atendimento à urgência e emergência. Não é mais, só trabalha com regulação para pacientes com cardiopatia ou COVID. Nós tínhamos o pronto-socorro, fechou, transformou-se no Pronto-Vida hoje, que também só atende paciente COVID, não tem mais porta de entrada. O Dom Rodrigo, que ele recebe só por demanda. O Hospital Universitário Nova Esperança também só atende por regulação, não tem mais. Nós tínhamos o Hospital Santa Paula, que hoje transformou-se, né? Ele fechou, que era a porta de entrada também para urgência e emergência. Do SUS e convênio, fechou. Hoje ele está, a maternidade Frei Damião, que foi derrubada, que vai ser reconstruída, que vai ser um grande centro obstétrico e de tratamento de outras doenças, agora ficou no antigo Santa Paula, ali no João Machado. Então, quer dizer, nós perdemos nossa porta de urgência e emergência, agora são as UPAs. Então, da UPA, o paciente é encaminhado para o hospital, onde ele deve ter porta de entrada, que nós só temos o hospital de trauma hoje, enfermaria de retaguarda, nós temos unidades de cuidados prolongados em hospitais, né, leitos de terapia intensiva, tem mais de 30 leitos lá no hospital de trauma, só no primeiro andar, o da UTI geral, temos 16 leitos, nós temos 4 leitos de UTI pediátrica, nós temos 8 leitos na área laranja, que são também de pacientes críticos, e nós temos, próximo à área verde, mais 8 leitos de pediatria. Então, existem linhas de cuidados prioritários lá dentro, né?
para infarto, para AVC e para trauma. Próximo, por favor. Bom, aí é o hospital, que a gente já leva alunos lá há mais de 15 anos. É um hospital que foi construído há mais de 20 anos. O Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Eles funcionam 24 horas, tem uma sala de estabilização, é a sala vermelha. Então, os pacientes, quando saem de lá, que estão estabilizados, né, que tem 6 leitos, eles são encaminhados para laranja, para verde, ou sobem para o centro cirúrgico. Próximo, por favor, Luísa. Aqui era quando estava iniciando a construção do Hospital Dom Zé Maria Pires, né, eu tive a oportunidade, é uma cidade, estão aumentando, eles têm 4 UTIs, cada UTI tem em torno de 20 leitos, e eles atendem pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com doenças cerebrais, tanto que quem tem AVC e precisa receber trombolíticos, eles encaminham para lá, faz cateterismo, enfim, é um hospital maravilhoso. Próximo, por favor. É ali na entrada de Santa Rita, assim, bem lá no alto. Eu acho que é Santa Rita, não, é Santa Rita, ou é Bahia? Acho que é Santa Rita ali. O metropolitano é professora. Isso, Ruth. É Vazia Nova. É Vazia Nova, obrigada, Ruth. Então, a gente lembra que os componentes, eles tratam muito da atenção hospitalar, a porta de entrada. Como eu tinha comentado com vocês, hoje, quem tem problema venoso, a pessoa precisa ser encaminhada para o Hospital São Vicente de Paula, que lá tem uma enfermaria específicas, profissionais preparados, médicos só para isso. E em Santa Rita, a Flávio Ribeiro, para quem mora naquela região. Eles também fazem, né, é um dia na semana que são feitas amputações e as avaliações são feitas semanais por um vascular. Outras doenças do cardiocirculatória e cerebral, o Hospital Metropolitano e o Hospital de Trauma. E as traumatologias, né, o Hospital de Trauma e o Trauminha. Se não for trauma de crânio, trauma de extremidades, o Trauminha, eles fazem a cirurgia. Cirurgia geral, nós temos o Edson Ramalho, que atende SUS, nós temos o Hospital de Trauma, o Trauminha também faz isso, e o Hospital Santa Isabel. Via de regra são esses hospitais, mas eu vou colocar para vocês, certo? Então, eles têm que ter um protocolo de classificação de risco, clínico assistencial, para que, se vocês hoje, né, chegarem lá, tem que ter um treinamento e tem que ter um documento explicando o que é urgência, emergência, quem é que vai entrar, como que vai funcionar. Ele tem que ter um procedimento de acolhimento e classificação de risco. Olha, trabalhar com o público não é uma coisa fácil. Vocês já trabalharam ou trabalham em outras áreas, não é uma coisa fácil. A maioria das pessoas estão muito exaltadas, estão muito estressadas, e elas querem ser ouvidas. Então, em muitas circunstâncias, a gente vai receber familiares, pessoas tensas, e realmente tem que ter muita maturidade e treinamento para atender esse tipo de pessoa, porque eles vêm com um grau de sofrimento muito associado ao risco de morte, daquele familiar morrer. Às vezes é um pai, é uma mãe de alguém, é um provedor, e a gente realmente precisa se colocar no lugar daquela pessoa e lembrar que aquele tratamento imediato ele é necessário para que a pessoa tenha as melhores condições de saúde. Então, tem que estar articulado com o SAMU, por exemplo, quando teve um incêndio no presídio, aqui em João Pessoa, nós, inclusive, estávamos em estágio. Então, nós somos convidadas, assim como todo mundo do hospital que estava em estágio, foi convidada a se retirar o mais rápido possível, porque estava chegando em torno de mais de 50 detentos que sofreram queimaduras, eles jogaram alguns detentos dentro do fogo e colocaram nos colchões. Então, nós tivemos que sair do estágio, o estágio foi suspenso naquela época. Mas o SAMU atendeu e levou os pacientes para lá, para o hospital de trauma. Eles ligaram antes e informaram que estava tendo um problema no presídio, que teve uma rebelião, e estava vindo um número muito grande de presos com queimaduras, mais de 50, e que eles iam para lá. Então, eles esvaziaram a área, ficou o trauma todo circulado por policiais, todas as entradas, paredes, tudo que é local, por dentro. Então, assim, por metro quadrado, tinha um número grande de policiais, justamente porque ele interferiu na segurança.
E dentro das viaturas também vieram policiais acompanhando, principalmente aquelas pessoas que tinham problema com a justiça e tinham alta periculosidade. Então, a rede hospitalar ela também precisa se lembrar que a entrada do hospital tem que ter um fluxo para que, quando os pacientes cheguem e for um problema vascular, vai para lá, não vai ser resolvido, né? Ele tem que ser encaminhado para o Hospital São Vicente. Então, muitas vezes, vai o médico, assistente social, o enfermeiro, que tem esses lá na entrada do trauma, para dizer que a contrarreferência deles é em outro local. Tem que ter uma equipe multiprofissional na porta de entrada, e hoje tem um médico, um técnico em enfermagem, ou um enfermeiro, e um assistente social 24 horas atendendo lá. Próximo, por favor. Então, essa implantação desses mecanismos, eles fazem, se fosse correto, que as pessoas elas possam entender qual é o fluxo de trabalho. Não faça como, por exemplo, Santa Rita, olha, não tem aqui, mas ela poderia dizer, olha, Ruth, essa sua familiar está com dor no peito, ela pode até ser atendida, mas ela pode ter risco de se contaminar, então faça o seguinte, leve ela para tal local, porque a contrarreferência é lá. Isso é simples de ser resolvido. Olha, mas eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro para o Uber, eu não sei onde fica, né? Então, tudo isso tem que estar muito esclarecido quando se abre uma porta e a entrada de um hospital, ou de um PSF, ou de uma UPA de Santa Rita, ela precisa existir. Mas o que é que a maioria faz? Começa a gritar, diz que não atende, acabou e vai bater o pé. Então, informa que vai ser feito um boletim de ocorrência e administrativamente vai se resolver, porque precisa realmente ser feito o primeiro atendimento. Bom, lá está cheio de paciente COVID grave e é terminantemente proibido. Qual é o local que eu devo procurar? Isso também tem que estar estabelecido. Próximo, por favor. Bom, leitos de retaguarda. Toda vez que a gente chega lá na emergência do trauma, está lotado de pacientes, cheio, 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 cheio. Então, eles têm outros locais que a gente chama de leito de retaguarda para receber os pacientes quando ficam lotados. Então, são colocados em outras unidades e é obrigatório que existam esses leitos para evitar que quando chegue em algum local, diga, olha, não tem vaga. Se for uma situação de emergência, é o que a gente chama de vaga zero, independente de ter ou não, aquele é o único local onde o paciente pode ir. E essa vaga zero, ela por lei, ela é assegurada a todo e qualquer paciente que chega em situação de urgência e emergência, para ele requerer essa entrada. Então, quando o pessoal do SAMU, ele chega e fala sobre vaga zero, porque independente de ter vaga ou não, eles vão entrar. Então, é um atendimento garantido, né, através do Ministério da Saúde, e ele é uma senha, na verdade, de que o paciente, ele precisa e deve ser recebido lá. Então, eu estou só procurando o número da legislação, ele tem garantia, porque o paciente corre risco de morte, e se ele não for para lá, ele pode ter o risco de morrer lá dentro, né? Principalmente quando ultrapassa o número de leitos que o paciente tem. Só o número da legislação, mas eu vou colocar lá. Eu já achei aqui a legislação. Bom, ele consta na portaria 2048, que é todo serviço que diz que não tem vaga, e quando o profissional, no caso, geralmente é um médico, ele lembra que ele vai entrar com o conceito de vaga zero. É quando o paciente tem que ser recebido, mesmo sem as condições, porque não tem outra porta disponível. Então, isso gera conflito pelos gestores, mas obrigatoriamente ele está amparado pela portaria 2048. Próximo, por favor. Bom, aqui são só alguns locais onde eles têm leitos de retaguarda, né? Quando lota as áreas comuns. Próximo, por favor. Então, a gente lembra que pode ter hospitais com linhas de cuidados prioritários. Por exemplo, o Santa Isabel, quando ele reabriu, ele só era para atender doença cardiovascular. Então, precisava transferir o paciente com infarto, paciente com insuficiência cardíaca.
Então, todo mundo era solicitado vaga para lá, ou para UTI, ou para alguma das enfermarias, que são diversas lá. Linhas de cuidados cerebrovasculares, né? Então, na atenção do AVC, o paciente ia para o trauma, e posteriormente era transferido para o metropolitano. Então, esse continua sendo o fluxo, né, principalmente para os pacientes que têm AVC, até conseguir a transferência ou fazer a embolia lá no hospital metropolitano. E o politrauma. A gente sabe que o hospital de trauma transformou-se praticamente um local que só atende trauma, mas a gente não tem outro hospital. Então, tem a área de Covid e a área de atendimento de trauma continua sendo a área vermelha e eles abriram uma outra sala. Próximo, por favor. Bom, aqui novamente é só mostrando, né, que quando o paciente pode ser atendido no domicílio pelo ACS, ou o próprio SAMU vai atender, caso seja um infarto, um caso grave, inconsciente, o SAMU vai atender no domicílio. É uma sala de estabilização, dentro de uma unidade de saúde, ou no local não tem um hospital próximo, para esse paciente ser estabilizado, transferido logo que tiver condições para uma atenção, para uma unidade hospitalar. Educação básica, vou aproveitar, né, o exemplo de Vanessa, paciente que tem, está sempre lá, pede o medicamento, um documento, o médico troca o medicamento e continua com essa dor na região da coluna, continua, então ele faz os encaminhamentos para que possa ser, então, definido qual é a causa principal que faz com que todos os medicamentos que foram prescritos, ela não consiga resolver. Às vezes é um problema na coluna, é um pinçamento, é um desvio, é um outro problema na parte interna, pode ser na aorta, pode ser, enfim, várias outras coisas. E a gente lembrar de promoção e prevenção, que ele é um documento do Ministério da Saúde instituído antes de 2002, onde realmente a população deve ser orientada sobre os cuidados com a saúde em geral, para justamente reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis na população. A central de regulação do SAMU, ela deve existir em todo local ou atender pontos distantes. Por exemplo, Guarabira não tem uma central de regulação, ela regula com a central daqui de João Pessoa. Então, ela faz seus atendimentos, normal, porém, quando ela precisa transferir para um hospital que tenha tomógrafo, cirurgia neurológica ou algo, tem o Hospital do Guarabira, mas eles não fazem cirurgias mais complexas. Então, o paciente é transferido aqui para a cidade de João Pessoa. Próximo, por favor. Bom, e aí tem os hospitais de cuidados prolongados. Aqui nós temos o Hospital Laureano e o Hospital Padre Zé. O Hospital Padre Zé ele não é muito comentado, mas o Hospital Padre Zé ele também trabalha com regulação de vagas para pacientes com cuidados paliativos ou cuidados prolongados. Ele é especializado lá. Difícil é conseguir uma vaga, né? A gente sabe que pacientes que são pacientes de cuidados paliativos, às vezes a família ou mantém em casa ou mantém no hospital, mas no Padre Zé realmente eles têm algumas áreas que eles mantêm lá paliativos, né, até que o paciente, ele venha a deixar os seus entes queridos. Eles podem ter unidade de internação, até com mais de 50 leitos, ou com módulos separados, pode ser hospital especializado de cuidados prolongados ou paliativos, foi se discutido até no hospital universitário abrir unidade só para isso, mas foi feita especialização e tudo, mas ainda não tem uma unidade mesmo, com leitos, com profissionais de cuidados paliativos ou prolongados, e eles podem ter vários formatos. Na UPA, quando esse paciente chega, a primeira coisa que são solicitadas é para o hospital universitário, ou para o Laureano, se ele fizer tratamento lá, ou para esses hospitais que habitualmente recebem esse tipo de paciente, como o Padre Zé. O próximo, por favor. Já a gente acaba, né? Essa unidade de cuidados prolongados para idosos, nós não temos aqui. Deveria realmente existir um atendimento diferenciado para os pacientes, né? Principalmente os idosos, e tem que realmente ter um treinamento diferenciado para atender idosos. Ele fala mais devagar, eles não ouvem bem, eles têm limitações,
E a grande maioria das pessoas que não trabalham com idosos ou não têm o perfil, elas não entendem essa modificação em relação a essa condição da idade. Próximo, por favor. Bom, e aí a gente lembra dos leitos de UTI. Esses leitos de UTI, em algumas cidades, eles foram os mais utilizados, né? No site da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ele coloca por região, mas alguém vai dizer assim, mas professora, mas a senhora disse que tinha tantos leitos de UTI, e na televisão apareceu que, um exemplo, deixa eu dar um exemplo da Unimed. A Unimed tem 60 leitos de UTI. Aí na televisão, o diretor informa que tem 120 leitos. O que é que ele fez? Ele transformou algumas unidades que não eram habilitadas para UTI, fez todo o procedimento técnico e ele colocou material, profissionais e a estrutura de uma UTI para esses locais que não eram. Por isso que o número de UTIs, ele pareceu maior. Então, vou mostrar aqui para vocês, dentro dos hospitais, alguns eles puderam fazer isso, mas, por exemplo, para atender a população, em 2020, os números de terapia intensiva, eles aumentaram. Em 2012, eram 17.940. Em 2020, eles passaram para 24 mil leitos na rede pública e particular. Então, o que é que acontece? Esses dados que foram atualizados aqui pela MIB, eles mostraram que mais leitos foram habilitados entre adulto, pediátrico e neonatal. Só que vocês perceberam que mesmo a rede de urgência e emergência, quando ela foi instituída em 2011, com essa nova alteração de 2003, ele precisou, obrigatoriamente, por conta da pandemia, aumentar. Esse número de leitos, cada vez que vem uma onda, ele se modifica. Por quê? Porque se a Unimed tinha 60 leitos, e ele precisou aumentar para mais de 120 leitos, e a permanência dos pacientes, que antigamente eram 5, 6 dias, eles ficam até 15, 21 dias, no caso daquele ator, assim como tem outros pacientes graves, eles ficam mais de 30 dias, são pacientes graves, existem recursos hoje para se manter um paciente vivo por muito tempo. Claro que os pacientes, com o passar do tempo, eles vão se tornando mais graves, ficam entubados, então esses leitos de UTI, que em 2012 eram 17.940, hoje eles já ultrapassam a casa dos 20 mil. Então, o que a gente observa é que, principalmente na região sudeste, que tem em torno de 60 milhões de usuários do SUS e 28 milhões da rede privada, eles utilizam em torno de 2,7 leitos para cada 10 mil habitantes. É pouco. E lá é onde tem um número maior de pacientes. Então, o que é que a gente lembra, né? A região Nordeste, nós temos 1,5 leitos para 10 mil habitantes. Então, é uma conta que não vai bater. E qual é que é o grande problema, né? A principal preocupação de quando a gente fala que tem leito de UTI no hospital é de que é o local de cuidados críticos, ele precisa de profissionais preparados, ele tem uma rotatividade menor, principalmente na pandemia, e a gente lembra que nós recebemos um convite, né, de uma colega lá do Hospital Nossa Senhora das Neves, de técnicos que foram indicados, nós mandamos o nome de alguns técnicos, alguns foram contratados, outros estão em outros locais, para trabalhar nas enfermarias, nas clínicas e na terapia intensiva. Mas a gente sabe que é muito complexo trabalhar lá na terapia intensiva, que é o local do paciente crítico, que precisa ter profissionais que reconheçam sinais de agravo. Então, essa rede de urgência e emergência, quando ela falou da utilização, né, de leitos de UTI, mesmo na pandemia aumentando, vocês sabem que tem fila de espera. Próximo, por favor, Luiz. Então, são os leitos mais preocupantes dentro de um hospital em relação à rede de urgência e emergência. É o que mais existe procura, porque ele não tem, na mesma quantidade
que existem enfermarias ou leitos clínicos. Entretanto, a gente lembra que essa atenção domiciliar, né, que ela também tem uma portaria específica falando, né, através da sua portaria ministerial, a 2.527, também em 2011, elas tentam promover a prevenção e tratamento e até reabilitação de paciente no domicílio, para que esse cuidado ele seja dado continuidade. Muitas vezes o paciente saiu da UTI, foi para a enfermaria, e ele precisa obrigatoriamente ir para casa. Alguns pacientes, eles conseguem respirador, eles conseguem o BiPAP, desculpa, a ventilação não invasiva, ser mantido em casa. Existe um setor, né, do Estado que você faz um requerimento, onde você pode ter uma atenção domiciliar, principalmente para os pacientes que saem sequelados. Claro que não é uma coisa fácil, mas o Estado auxilia, ele consegue cama, ele consegue o atendimento domiciliar desses pacientes. Então, isso faz parte também da portaria da rede de urgência e emergência, e esses pacientes que vão para casa, eles têm legalmente o apoio do Estado e têm que dar entrada realmente em algumas documentações para conseguir esse acompanhamento que existe. Próximo, por gentileza. Bom, então, ele está inserido no meio de cuidados de práticas clínicas cuidadoras, né? Tem vários profissionais que estão acompanhando essa atenção domiciliar, eles vão organizar o cuidado desse paciente, então, antes de sair, geralmente a gente conversa com o assistente social, antes de sair, porque ele pode precisar da modalidade de atenção com menor grau crítico ou com maior grau crítico. E que, para isso, essa atenção domiciliar, ela está dividida entre AD1, AD2 e AD3. E ela vai depender muito das condições que o paciente saiu do hospital, que podem ser maiores, quando ele precisa de equipamento e de visitas, ou menores. Próximo, por favor. Então, AD1 é responsabilidade da equipe de atenção básica. Então, quando o paciente tem uma modalidade de cuidados mais simples, que ele é um paciente que vai se reabilitar com fisioterapia, com cuidados depurativos, então, a atenção básica faz avaliação das lesões por pressão, traz a recomendação de um profissional para iniciar uma terapia, e eles fazem visitas regulares, no mínimo uma vez por mês. Já nessas outras modalidades de atenção domiciliar, e quando o paciente sai da casa, AD2 e AD3, ele é de responsabilidade da equipe multiprofissional de atenção domiciliar, que tem como nome EMAD, e das equipes multiprofissionais de apoio, que a gente chama de EMAP. Ele tem maior intensidade de cuidados e acompanhamento contínuo. São os pacientes que saem traqueostomizados, são os pacientes que saem precisando de ventilação não invasiva, e, infelizmente, o que a gente vê é que a maioria acaba entrando via judicial porque não conseguiu através do processo. E também são muitas pessoas que precisam, não são poucas. Próximo, por favor. Bom, gente, então, para concluir, esse documento é um documento extenso. Ele lembra que antes de procurar a atenção primária, a gente precisa lembrar todas as pessoas que trabalhar com prevenção e com orientações a todas as pessoas que constam na casa de vocês, isso é muito importante, dando informação sobre doenças crônicas não transmissíveis, lembrando do que vocês sabem bastante, né, que são os cuidados desde o recém-nascido até os cuidados com o idoso, risco de queda, orientações em relação à alimentação. A ida na atenção primária, ela é importante e significativa quando a gente fala da rede de urgência e emergência, para aqueles pacientes que não podem sair do domicílio, que tiveram queda, ou que são diabéticos e passaram mal, ou pacientes que infartaram ou tiveram AVC. A partir disso, essa notificação, que deve já acontecer periodicamente, que é um paciente hipertenso, que é um paciente diabético, caso tenha algum evento, a rede de urgência e emergência deve ser acionada através do SAMU. Se o paciente estiver na atenção primária, o SAMU leva. Se estiver no domicílio, o SAMU vai levar.
Caso seja algum local longe de hospital, pode ter uma sala de estabilização que esse paciente pode ser encaminhado para lá. Caso exista um hospital na região, o SAMU pode levar para a UPA, se realmente for definido que lá pode ser resolvido, ou, dependendo da gravidade, o paciente pode ser encaminhado para o hospital. Casos de parada cardiorrespiratória, eles não levam para a UPA, eles já levam direto para o hospital de emergência e trauma. Você não vai ver, você pode ver um paciente com infarto ou com quadro anginoso, com pressão elevada, eles podem até ser levados para a UPA, e geralmente eles entram em contato e informam que o paciente está sendo regulado para lá, ok? Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje foi gravada essa aula e ela vai estar logo disponibilizada lá para vocês. Ok, gente? Podemos encerrar por hoje? Ou vocês têm alguma pergunta a fazer? Por mim, tranquilo, professora. Eu só gostaria de saber se a senhora vai disponibilizar os slides. Também, Ruth, vou deixar. Tá certo. Ótima semana para a senhora. Ok, obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Tenham um bom dia. Professora, Pois não.